um artigo importante do Joel Pinheiro, publicado na Dicta, sob o título de Méritos e Deméritos da Filosofia Acadêmica no Brasil. Então, estou preparando um escrito analisando a questão com bastante cuidado. Mas só para informação preliminar dos interessados, né, ele diz assim, olha, o ensino de filosofia na USP até que não está ruim, eles ensinam a gente a ler os principais autores, ensinam análise de texto, etc, etc, e tudo isso é muito bem feitinho, né? Agora, o problema é que não há espaço para discussões, então não se estimula a criatividade, a opinião pessoal, então não sai de lá nenhum filósofo. Bom, isso é verdade? Isso é metade da verdade. Por quê? Evidentemente, o que falta ali não é espaço para discussão. Porque se o sujeito não discute em classe, ele discute em assembleia estudantil, discute com os alunos no pátio, quer dizer, não é este o problema. Né? O que falta é o verdadeiro ensino da filosofia. Porque o que se transmite na USP, e em todas as faculdades do Brasil que eu conheço, até onde eu conheço, parênteses, confesso que eu só acompanhei a produção intelectual da USP até uma certa data. Parei mais de 10 anos atrás, porque perdi interesse. Foi tanta decepção que perdi interesse no acompanhamento. Então, o que eu posso falar pode estar até um pouco desatualizado. Mas, até o tempo em que os professores mais famosos ali eram o Gianotti, o Paulo Arantes, a Marina Chauí, né? Depois que apareceu o Vladimir Safatli, que é um pouco pior do que todos eles, até esse ponto, isso foi só decepção. Só decepção. O próprio Paulo Arantes, no livro que se chama Um Departamento Francês do Ultramar, ele confessa que a USP jamais produziu um filósofo. Oh, meu Deus do céu, a USP está com quase 70 anos de idade, né? E não produziu filósofo nenhum. Eu digo, mas escuta, a Faculdade de Filosofia que não produz filósofo, produz o quê? Daí diz o Paulo Arantes, mas produziu excelentes historiadores da filosofia. Meu Deus, o que é isso? Excelente historiador da filosofia, para mim, é o Giovanni Reale, é o Frederick Copleston, é o Guthrie, né? Autor da História da Filosofia Grega, né? É o Edward Zeller. Esses são excelentes historiadores da filosofia. Cadê o equivalente deles no Brasil? Não tem nada, não tem uma história da filosofia decente publicada no Brasil, escrita por brasileiro. Quer dizer, tem algumas, tem a do Castro Neri, que é História do Pensamento Antigo e Medieval, que é uma maravilha, excelentemente escrita, muito bem documentada, mas isso é dos anos 40, não lembro nem se 40 ou 30. Então, olha, eu aqui aposto as minhas 2 bolas do saco, eu só tenho 2 e estão velhas, tá certo? Mas eu aposto as 2 se alguém depois produzir um livro de história de filosofia no Brasil que pudesse obriar com o do Castro Neri. Né? Então, essa história, esse prêmio de consolação que o Paulo Arantes oferecia é completamente inexistente, isso é fraude. Não saiu nenhum filósofo e não saiu nenhum historiador da filosofia. Por quê? Porque não tem espaço para discussão. Diz o próprio Joel Pinheiro. Claro que se houvesse espaço para discussões, a gente falaria muita asneira. Quer dizer, o que falta ali não pode ser um espaço para dizer asneira, porque asneira nunca faltou na USP, é só vocês lerem os artigos que o senhor Gianotti, Dona Chauí, seu Safatli publicam na Folha de São Paulo, no Estadão, e vocês vão ver o que é produção de asneira. Ora, se os professores podem espalhar tanta asneira pela mídia, por que será que os alunos não podem falar besteira lá dentro? Claro que pode, Joel. Né? Então, outra coisa, a sua análise, ela peca pelo mesmo defeito do pensamento uspiano, que é aquela coisa assim de, ou nós temos aqui o rigor do ensinamento escolar, ou então nós temos a livre opinião, o beletrismo, as cigarras mágicas, etc, etc. Ora, essa é uma dualidade que só existe na cabeça de uspiano, meu Deus do céu. Isso é uma bobagem, você só tem 2 hipóteses, quer dizer, ou você se atém àquela análise de texto, aquela coisinha técnica, ou então você vai falar besteira, meu Deus do céu, o universo inteiro da filosofia não cabe nem numa coisa nem na outra. Não é nem tecnicismo escolar, filológico, na verdade, e nem achismo irresponsável, não é isto. Olha, eu dei um curso meses atrás que chama Introdução ao Método Filosófico. E é um método filosófico, a técnica filosófica que os professores da USP desconhecem. Essa técnica se compõe de vários itens, tá certo? E, na verdade, você observa que só existe o ensino eficaz da filosofia. Vou até dizer os itens aqui para vocês saberem. Em primeiro lugar, a filosofia começa por um negócio chamado anamnese. Anamnese é quando o filósofo rastreia a origem das suas ideias e crenças e assume a responsabilidade por elas. Olha, o que eu estou pensando é exatamente isso, assim, 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 assim. Se tem fundamento ou não, veremos.
Ele primeiro tem que saber no que ele está acreditando quando ele começa a filosofar. Segundo, a meditação, pela qual ele busca transcender o círculo das suas ideias e crenças e permitir que a própria realidade se comunique com ele numa experiência cognitiva originária. É isso que Sócrates buscou, é isso que Edmund Husserl buscou, é isso que todos os filósofos, é isso que René Descartes buscou. Quer dizer, eu tenho aqui X ideias, mas por baixo das ideias deve haver uma realidade. Então eu não quero mais ideias, eu quero a realidade. Né? Terceiro, o exame dialético. Através do exame dialético, ele integra a experiência cognitiva dele na tradição filosófica, comparando as suas observações com a de outros filósofos antecedentes, discutindo com eles, ele integra, através do exame dialético, ele integra a sua experiência cognitiva pessoal na tradição filosófica e esta naquela. Quarto, a pesquisa histórico-filológica pelo qual ele se aposta pela tradição. Quer dizer, ele tem que ler os livros de filosofia, ele tem que aprender a técnica de ler os livros de filosofia, de interpretar, de analisá-los, etc, etc. 5. A arte hermenêutica, pela qual ele vai tornando transparente para o exame dialético, tornando transparentes as sentenças do filósofo do passado. Quer dizer, ele vai agora uma interpretação em profundidade, não apenas interpretação de texto, mas a interpretação do peso filosófico das sentenças dos filósofos do passado. E todos os demais elementos da herança cultural que sejam necessários para a sua atividade filosófica. 6. O exame de consciência, pelo qual ele integra na sua personalidade total as aquisições da sua investigação filosófica. Porque não adianta nada o cara ter uma ideia filosófica brilhante num dia, e no dia seguinte ele esquece e passa para outra coisa. Né? Nietzsche era um pouco assim, mas Nietzsche tem desculpa porque ele era assim, filito, era doente, maluco, ele só tinha 2 horas de lucidez por dia. Então ele pensa, dar uma sacação genial agora, no dia seguinte ele esquecia, falar uma coisa completamente diferente, mas está desculpado. Mas, em geral, assim, você tem que integrar na sua consciência e na sua personalidade as conquistas da sua investigação filosófica. E 7, por fim, a técnica expressiva pelo qual ele torna a sua experiência cognitiva reprodutível por outras pessoas. Esses 7 elementos compõem a técnica filosófica. Técnica filosófica milenar, que começa com Sócrates e prossegue até hoje. Você que der essa lista, na USP só se ensina 2 itens, que são a pesquisa histórico-filológica e a hermenêutica. Ora, esses 2 itens não são a filosofia, não são a técnica filosófica. Esses são apenas a cultura filosófica. Cultura filosófica, eu vou definir rapidamente. É aquilo que o sujeito sabe de filosofia sem ter de assumir a responsabilidade de filosofar pessoalmente. No Brasil, as 2 pessoas que maior cultura filosófica que já existiram no Brasil não tinham nenhum talento filosófico. Primeiro foi o Zé Guilherme Melchior, segundo foi o Otto Maria Carpo. O Zé Guilherme Melchior, quando ele saía do domínio próprio dele, que era as ciências sociais, a história literária, a crítica literária, e se metia a filosofar, caía num primarismo atroz, coisa que chegam a ser ridículas. E o Carpo, ele tinha a prudência de nem sequer se meter em discussões filosóficas. Ele vai lá, explica os autores, tanto literários quanto filosóficos, mas você não fica sabendo o que ele pensa a respeito deles. Se ele está contra ou a favor, você jamais fica sabendo. A terceira pessoa de maior cultura filosófica foi o Mário Ferreira dos Santos. Mas o Mário Ferreira dos Santos, para compensar, ele não era um expositor tão bom das doutrinas alheias quanto eram esses 2. Então, cultura filosófica é uma coisa e filosofia é outra. A filosofia implica o domínio da técnica filosófica que se constitui desses 7 itens. O pessoal da USP desconhece completamente esses itens. Eles só são capazes de ensinar a pesquisa histórico-filológica, quer dizer, análise de texto, e história da filosofia, e a hermenêutica, a interpretação do texto. Não passa disso. Então eles estão transmitindo o quê? Filosofia? Não, meu filho, estão transmitindo apenas cultura filosófica, qual é apenas um elemento do conjunto. E para transmitir a técnica filosófica, como é que faz? Basta um professor de filosofia falar, não, não é possível isso. Só pode transmitir a técnica filosófica um filósofo de verdade que esteja no momento do ensino, lutando com as dificuldades internas da sua filosofia, e então ele vai expondo aquilo e mostrando aos alunos como se faz. Só existiu o grande ensino da filosofia onde houve um filósofo vivo e presente no momento mais forte da sua criação. Não é isso? Quer dizer, existem inúmeros depoimentos, tá certo, de alunos, de estudantes, sobre os grandes professores que tiveram. Os quais eram grandes professores porque eram também grandes filósofos. E estavam filosofando no momento da aula. Não é assim que vai pegar um conteúdo pronto, que ele pegou num manual, e explicar para os alunos. Não, ele está criando a sua filosofia naquele momento, diante dos alunos. Isso, você vê, por exemplo, Santo Alberto, que foi professor de Santo Tomás de Aquino, Hegel, né, Émile Boutroux, Félix Ravesson, Edmund Husserl, Ortega y Gasset, Alain Croce, Cassirer, Rosenstock,
Foram grandes professores porque eram grandes filósofos e filosofavam na frente dos alunos. Então, isso nunca houve na USP. Nunca houve um filósofo. Não, na USP não sai nenhum filósofo porque não entrou nenhum filósofo, porra. Não sai o filósofo do corpo discente porque não tem nenhum filósofo no corpo docente. Então, o que não tem causa não tem efeito, porra. Só tem professor de filosofia. Quando apareceram filósofos de verdade, cortaram. Porque até o nosso aluno, brilhante aluno, Ronald Robson, ele conta o episódio do Wilhelm Flusser, que era um exilado tcheco, um homem de grande gênio, que se apresentou lá para lecionar na USP, os caras não quiseram, porque ele não tinha diploma de filosofia. Então desprezaram o cara, botaram ele para lecionar na escola politécnica, onde ele estava que nem um peixe fora d'água. Quer dizer, sacanearam o homem. Ele tinha feito uma tradução do Tractatus do Wittgenstein, foi lá levar para o Janotti, o Janotti, que também estava fazendo uma tradução, boicotou a do Flusser, publicou a dele, que é uma bela merda. Então, o Flusser, depois de tantas frustrações no Brasil, o que ele fez? Foi para a Alemanha e virou um dos filósofos de maior sucesso no meio universitário alemão. Ninguém perguntou se eu tenho diploma, cadê seu diploma? Não, cadê sua filosofia? O que ele pegou? Mostrou aqueles artigos que ele publicava no estado de São Paulo, e entre os quais a turma da USP empinava o narizinho. Porém, tem coisa pior que a USP fez. Em 1950, quando teve o concurso para provimento da cátedra de filosofia na USP, primeira cátedra, apresentaram os vários candidatos: João Cruz Costa, Oswaldo de Andrade, Vicente Ferreira da Silva, Heraldo Barbuí, Luiz Washington Vita e Renato Cyril Tcherna, né? Bom, Tcherna e Barbuí são caras altamente qualificados do ponto de vista técnico. O Vicente, embora seja um filósofo vacilante, tenha mudado de orientação várias vezes, o Vicente era um gênio, para dizer o mínimo. O Oswaldo de Andrade, bom, Oswaldo de Andrade não era nenhum filósofo, esse era uma cigarra mágica mesmo, era um que tinha sacações geniais, mas sem nenhuma consistência filosófica. Mas, de qualquer modo, era um homem de gênio também. Bom, o que a USP fez? Pegou o João Cruz Costa, que tinha um diplominha de filosofia na França, e disse: só esse pode ser candidato. Vetou a candidatura de todos os outros. Ora, o João Cruz Costa, ele de fato tinha um diploma, só que é o seguinte, o João Cruz Costa não fazia estudo sistemático de nada. O próprio Janotti confessa isso, num artigo que eu não tenho aqui o link, mas depois eu dou para vocês. Ele diz que o João Cruz Costa não tinha estudo sistemático de nada, e que no fundo era um autodidata. E foi esse que a USP escolheu. Por quê? Porque era um homem da esquerda. O Miguel Reale, desculpa o João Cruz Costa, o João Cruz Costa não participou dessa operação, ele foi beneficiado sem ter participado disso. Mas foi uma sacanagem que fizeram. Quer dizer, o Departamento de Filosofia da USP nasceu da sacanagem, você está entendendo? Nasceu da falsificação e da empulhação e continuou assim ao longo da vida inteira. Enquanto o Miguel Reale, no Instituto Brasileiro de Filosofia, que era entidade particular, promovia a verdadeira filosofia brasileira e deixava todo mundo falar, inclusive o pessoal da esquerda, nunca vetou ninguém. Então, se existe filosofia no Brasil, se deve ao Miguel Reale, né? Agora, Miguel Reale era perfeito, um santo? Não. Miguel Reale nunca chegou a perceber o valor da filosofia do Mário Ferreira. Quer dizer, tinha um escotoma, uma mancha no olho, né? Mas, então, e aí tem o detalhe mais interessante. Eu digo, vocês sabem que eu não frequentei faculdade nenhuma. E não frequentei por quê? Eu sabia o que estava se ensinando nas faculdades. Eu lia os programas, eu conversava com os alunos, às vezes ia lá assistir uma aula ou outra, para saber se tinha alguma que valesse a pena fazer, porque eu tinha pouco tempo. Eu já tinha que trabalhar, tinha filho para sustentar, então eu tinha pouco tempo. Eu falei, bom, então eu tenho que escolher só o que tem de bom. Depois de muitos anos e muitas desilusões, finalmente descobri um negócio chamado Conjunto de Pesquisa Filosófica na PUC do Rio de Janeiro, dirigido pelo padre Stanislaus Laduzans, que era um filósofo estoniano, amigo pessoal do Papa, que o havia delegado para vir na PUC do Rio de Janeiro e tentar abrir um espaço para o catolicismo na Universidade Católica. Então, como não deu para fazer isso no departamento de filosofia, ele abriu outro departamento, chamado Conjunto de Pesquisa Filosófica, e lá ele dava um curso. Acontece o seguinte: o padre Laduzans não era um professor de filosofia, o padre Laduzans era um filósofo em plena atividade criativa. Ele era um discípulo de Edmund Husserl e Max Scheler, empenhado em fazer uma síntese de fenomenologia e tomismo, mais ou menos na linha que ao mesmo tempo estava sendo feito pelo Cornélio Fabro, que é um gênio, né?
Então eu vi o Padre lá dos Anjos, eu li as coisas dele, eu ouvi, eu falei, pô, pai, tá aí um filósofo, a coisa está sendo feita diante dos nossos olhos, né? Então é aí que eu vou. E frequentei aquilo durante 3 anos, daí o padre morreu, porra. Morreu por quê? Porque foi o único homem que morreu de felicidade que eu conheço. Porque quando os russos saíram da Estônia, que estavam lá matando gente fazia 30 anos, disseram aquilo para ele, ele ficou tão contente, teve um infarto e morreu. Né? Viajou para a Estônia e morreu. Sim. Então, além disso, o Padre dos Anjos tinha outra vantagem. Ele era um homem que mais conhecia a filosofia brasileira. Ele chegou no país, a primeira coisa que ele fez foi estudar todos os filósofos brasileiros do passado e buscar pessoalmente os que estavam vivos no presente, um por um, para conhecer, saber o que eles pensavam, ler os escritos dele, e depois publicou uma antologia de autorretratos filosóficos desses autores. Né? Então, claro que você não pode ter uma faculdade de filosofia séria num país onde se desconhece a filosofia do próprio país. É uma coisa tão alienada, tão subdesenvolvida, que não é nem para falar. E a USP é exatamente assim. Os filósofos brasileiros nunca tiveram vez na USP. Então, quando eu vi o Padre dos Anjos, eu falei, é isso que eu preciso. Porque eu já vinha lendo livros de filosofia, tenho uma extensa cultura filosófica desde a juventude, mas nunca tinha me aventurado a publicar escritos de filosofia, por quê? Eu digo, não, eu só sei essa coisa de ouvir falar. Eu estava ali que nem os meninos, quando eu era moleque, tinha ali no bairro, morava no bairro da Liberdade, tinha um tarado chamado Tanaka Asuta, e ele só gostava de menino japonês. Então você perguntava para o menino japonês assim, conhece Tanaka? Ele respondia, só de ouvir falar. Então eu estava ali, eu conhecia a filosofia só de ouvir falar. Falei, enquanto eu não ver um funcionando, eu não assimilei a coisa, então não estou pronto. Daí eu tive essa felicidade de estudar 3 anos com o Padre lá dos Anjos. O curso tinha 5 alunos. Você estudava ali e recebeu o diploma pela Universidade de Navarra. Não foi possível completar porque o padre morreu. Ele morreu no dia seguinte, os teólogos da libertação invadiram o negócio e quando eu cheguei lá tinha um filho da puta fazendo uma conferência sobre o Evangelho à luz de Nietzsche. Eu falei, enfia no cu, eu vou embora, tá entendendo? E aí o diploma, eu falei, se for o diploma, mas eu não vou aceitar um diploma dado por um filho da puta desse. Então, fui embora. Mas acontece o seguinte, meu filho, então o único brasileiro que no Brasil, sem precisar viajar para o exterior, recebeu um verdadeiro ensino de filosofia foi este que vos fala. Né? Então, meu filho, autodidatas são vocês. Eu tive o verdadeiro ensino de filosofia dado por um verdadeiro filósofo. O Padre dos Anjos, nas aulas dele, ele pegava um problema de filosofia e daí o analisava segundo as perspectivas que vinham desde os pré-socráticos até a fenomenologia, a escola analítica, o marxismo, etc, etc. E integrando tudo aquilo no pensamento dele, no fim ele dava a solução que ele propunha. Então, não é apenas que ele estava expondo as filosofias do passado, não, ele as integrava no seu pensamento como elemento da sua dialética interna, um negócio maravilhoso. E é isso que um filósofo tem de fazer. As pessoas aprendem filosofia porque elas viram filósofos fazendo isso. As pessoas viram Hegel fazendo isso, viram Boutroux fazendo isso, viram Raveisson fazendo isso, viram Alain fazendo isso, viram Benedetto Croce fazendo isso. Então, eles sabem o que é. É aquela parte do aprendizado que não dá para você absorver só com livros. É aquela parte que só se transmite o contato pessoal. Isso aí, todos os alunos desses grandes professores testemunham isso. Ora, em qualquer técnica, meu filho, existe um elemento de presença pessoal que é indispensável. Por exemplo, você pode aprender a dirigir automóvel só lendo o manual de instruções? Você pode aprender a cantar só lendo o manual de instruções? Sem nunca ouvir um mestre cantor que te ensine? Não, não pode. Você pode aprender a atuar no teatro sem você ter, né, um instrutor como Stanislavski que explica e mostra como faz e você vê aquilo. Não é possível. Mesmo na ciência física e na química, você não pode operar sem certos equipamentos cujos técnicos, para aprender a manipular aquilo, tem que ter anos de convivência e de convivência com outro técnico, métrico que os ensina, havendo nesse ensinamento muito de prática direta e de transmissão não verbal. Quer dizer, você vê o sujeito fazendo, e aí você aprende. Quer dizer, este elemento, vamos dizer, da presença pessoal e do subjetivo, existe até nas ciências mais exatas e impessoais. Quanto mais não existirá na filosofia, meu Deus do céu. Então é o seguinte, só aprendeu filosofia, só recebeu ensino universitário de filosofia quem viu um filósofo trabalhando à sua frente.
Se você tem só um professor que está ensinando você a ler texto de filosofia, você nunca aprendeu filosofia, meu filho. Você adquiriu cultura filosófica. Ora, a universidade existe. Se fosse possível aprender tudo por livro, não precisaria existir universidade. Então a universidade existe para ensinar aquela parte que não pode ser adquirida só pelos livros. Onde você precisa ver o filósofo trabalhando, conversar com ele, fazer perguntas, tá entendendo? E assimilar, vamos dizer, aquele exemplo humano. E você quer saber? No Brasil, só quem teve isso fui eu. Então, só quem tem formação universitária no Brasil, exceto os que estudaram no exterior, fui eu. Não recebi o tal diploma que se foda, porra. Mas tive o ensino. E vocês na USP não tiveram. Vocês nunca viram um filósofo trabalhando. O próprio Joel Pinheiro, ele depois num comentário ao seu próprio artigo, ele disse, todos os filósofos que nós estudamos estão mortos. Eu digo, eu não, meu filho. Hã? É verdade, a obra escrita do Padre dos Anjos, publicada, não dá ideia do que ele era. Talvez ainda haja manuscritos, até tem uma apostila inédita dele aqui. Né? Mas era um filósofo, não era um professor de filosofia. Filósofo criador, certo? Original, e que integrava no seu pensamento os filósofos do passado. Quer dizer, não é questão de você ensinar como Platão pensou, o que está nos escritos de Platão. Não é isso. É integrar o Platão dentro de um esforço dialético do presente. Isso só um filósofo verdadeiro faz. Como não tem filósofo verdadeiro na USP, não tem ensino da filosofia. Resultado, não pode sair de lá nenhum filósofo. E dar espaço para os garotos discutir besteira não vai resolver o problema, evidentemente. Né? O que falta não é espaço para falar besteira. O que falta é um filósofo de verdade. Então, não existia um filósofo de verdade no Brasil? Existia o Mário Ferreira dos Santos, que foi o maior dos nossos filósofos. Filósofo de envergadura mundial. A USP nunca se interessou em trazer. A USP o pessoal na USP não está nem qualificado para entender o que ele estava falando. Então é isso, você boicota os filósofos, sobra só os professores de filosofia, e depois, mesmo que eles façam o serviço deles direitinho, eles são professores de filosofia que criam outros professores de filosofia. Filósofos jamais. Então é isso. O mal que você viu, Joel Pinheiro, existe, mas a solução que você está dando não funciona. O que falta não é espaço para discussão, o que falta é ensinar a técnica filosófica, coisa que só filósofo de verdade pode fazer.